Olá, meu nome é Laura e esse é o Sobreviver na Europa. E hoje eu tô aqui para continuar contando uma história, porque eu contei só um pedacinho nesse vídeo aqui de lugares assombrados em Portugal. Então hoje eu vim contar a história completa de Dom Pedro e Inês de Castro, a rainha depois de morta. A história de Inês de Castro. Inês de Castro nasceu provavelmente em Monforte de Lemos, na província de Lugo, na Galícia, no ano de 1325. Filha natural de Dom Pedro Fernandes de Castro da Galícia e Aldonza Soares de Castro de Valadares. Dom Pedro de Castro era um dos mais importantes nobres da corte de Afonso IX de Castela, assim como era também o príncipe Pedro de Portugal. Portanto, Pedro e Inês eram primos. A história de Dom Pedro. Nascido em Coimbra no dia 8 de abril de 1320, filho do então rei Dom Afonso IV e Beatriz de Castelo. Pedro foi o quarto filho de um total de 7, sendo 3 mulheres. E agora vamos para a história de Inês e Pedro. Por questões políticas, Dom Pedro se casa por procuração em 1336 com Constança Emanuel, uma nobre castelhana, no convento de São Francisco, em Évora. E depois de 3 anos, o casamento foi celebrado em Lisboa. E quando Constança chega a Portugal, com seus parentes e sua dama de companhia, que no caso era a Inês de Castro, não demorou para Pedro se apaixonar pela Inês. Com o início do romance dos dois, o romance começou ali a ser mal visto pela corte, mal comentado, porque a corte temia ali a influência castelhana em Dom Pedro. Sob o pretexto da moralidade, seu pai, Dom Afonso IV, mandou exilar Inês na fronteira castelhana. No entanto, os dois amantes continuaram ali se correspondendo por carta. Tudo na encolha ali, sabe? Que ele leva e traz por baixo dos panos. Em outubro do ano seguinte, a dona Constança, que era oficialmente casada com Dom Pedro, veio a falecer, ao dar à luz ao futuro rei, Dom Fernando I de Portugal. Viúvo, Dom Pedro, contra a vontade do pai, mandou trazer de volta Inês, unindo-se a ela e provocando um escândalo na corte. E aí começou a treta mesmo entre o Dom Pedro e Dom Afonso, que era o pai dele. Que daí a coisa ficou feia, porque Dom Afonso já não era a favor, nunca foi a favor desse romance, e Dom Pedro ainda faz essa, traz ela de volta, e o cara ficou possesso. Por sua vez, Dom Afonso tentou casar novamente Dom Pedro contra sua vontade com outra pessoa, e não com Inês. Mas Dom Pedro deu ali uma migué, falando que ainda estava alegando ali que sentia ainda muito a perda de Constança, papapá, deu uma migué ali no pai dele e saiu fora desse casamento. E nesse tempo, seu caso com a Inês começou a dar frutos. Entre os anos de 1346 e 1354, Inês teve 4 filhos de Pedro. E aí começou a circular um boato de que os castelhanos conspiravam para assassinar o filho da Constança, o Dom Fernando I. Lembra que ela teve com o Dom Pedro? Eles começaram ali a criar uma ideia de que essa união entre a Inês e o Pedro estava formando uma conspiração para matar o Dom Fernando I, que era o filho dele do casamento. Pois assim, o filho mais velho de Inês assumiria o trono e não Dom Fernando I. Em 1355, Dom Afonso, pai de Dom Pedro, cedeu à pressão dos fidalgos e mandou matar Inês. Assim, no dia 7 de janeiro, aproveitando o fato de Pedro estar viajando, 3 homens, Pero Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco, emboscaram Inês nos jardins onde ela e Pedro costumavam se encontrar e assassinaram friamente. Diz a lenda que as lágrimas dela se transformaram num riacho, que hoje é conhecida como a Fonte das Lágrimas, e seu sangue o musgo vermelho do local. A morte de Inês provocou uma revolta profunda em Dom Pedro, contra Dom Afonso IV. A rainha, Dona Beatriz, conseguiu intervir e selar a paz ali entre pai e filho. Em 1357, Dom Afonso veio a falecer. E, finalmente, Pedro foi coroado como Dom Pedro I. Em junho de 1360, Pedro fez a Declaração de Castanhede, legitimando seus filhos com Inês, afirmando que havia casado com Inês secretamente em 1354, em Bragança. A palavra do rei, de seu capelão e de seu criado foram o suficiente para legalizar essa união. E em seguida ele perseguiu os assassinos de Inês, que tinham fugido para o reino de Castela. Pero Coelho e Álvaro Gonçalves foram presos e executados em Santarém. Diz a lenda que o rei Dom Pedro I mandou arrancar o coração de um pelo peito e do outro pelas costas enquanto assistia a tudo. Diogo Lopes Pacheco, que seria ali o terceiro envolvido no assassinato de Inês, e posteriormente teria sido perdoado por Dom Pedro, no seu leito de morte.
morte. Dom Pedro mandou construir 2 túmulos, sendo um para ele e outro para Inês de Castro ao seu lado, no mosteiro de Alcobaça, para onde levou o corpo de Inês em 1362. Diz ainda a lenda que antes de colocar o corpo da amada no túmulo, o rei sentou no trono e fez com que toda a corte beijasse a mão da rainha morta. E é por isso que Inês de Castro se tornou a rainha morta de Portugal. Espero que vocês tenham gostado da história. Muito obrigada por assistir mais um vídeo do canal. Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau!